Vou dar um oi. Paz, amados. Hoje estamos aqui, hoje começando um pouquinho diferente. Hoje agradecer a companhia aqui do nosso conhecido Chuchu, o senhor Wilson e a sua esposa Sandra. Hoje eles aceitaram o nosso convite, estão aqui participando conosco e é uma gratidão nossa, né, poder estar com eles. E a gente já quer começar pedindo para o seu Chuchu aqui orar por nós e por esse momento, amém? E logo na sequência a gente começa a aula, eu e a Paula. Irmãos, como é gostoso estar aqui. Há quanto tempo, hein? Pai, querido amado Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos para aprender da Sua palavra, Pai. Nos enche de o nosso pastor, a Paula, para que use-os para transmitir todas as palavras que o Senhor tem para nós. Não deixe que nada de fora venha tirar o foco, que o nosso foco hoje é essa aula. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Agradecer então ao Chuchu, com a Sandra, né? Nós estamos aqui também com a família da Paula. E olha aí, a Paula chegando aí. Oi, gente, tudo bem? Fizemos diferente hoje. Sim. Tudo bem com todo mundo? Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando e para que a gente consiga fazer mais um discipulado. Eric, depois você coloca o seu celular de pé para a gente ver. Amém? E aí, mais alguém entrou? Paz, amados. Tá. Amém? Tudo bem, gente? Dá mais um tempinho. A Aline já entrou. Aline, oi Aline. Minha esposa Antônia. A Tó não tá aqui com a gente hoje. Mas ela tá em oração, tá lá. A Natália entrou. Oi tia, tudo bem? Eric, você vai ter que deixar o seu telefone de pezinho aqui pra gente. Aqui, ó. E aí? Vamos estar dando continuidade, falando de avivamento de novo. Seja bem-vinda também, Natiele, Maristela, Dona Cleusa. Hoje a gente vai estar continuando falando do avivamento. Amém, tia Cleusa. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Dona Maristela, parabéns. Foi aniversário da Dona Maristela esses dias. É verdade. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Sempre tem nos acompanhado, sempre está conosco. Muito obrigada por cada um que está aí. Amém? Vamos lá, gente? Obrigada, seu Chuchu, pela oração. Muito bom tê-lo aqui com a gente também. Dona Sandra também está aqui com a gente. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar para iniciar, de Gregório McNutt. Amém? Alguns já conhecem a história dele. Foi um grande homem, né? Pode falar. E alguém também bem conhecido, porque lá na igreja o próprio pastor Alexandre com o pastor Eric sempre comentam, né, de uma visão que houve com relação a alguns irmãos da igreja, da bandeira que estava sobre, acho que o caixão, né, sobre o caixão do McNutt, e essa bandeira caía dali, mas ela vinha daí sobre alguns irmãos, sobre a liderança, como que num simbolismo de Deus transferindo esse manto da unção, né? E eu creio hoje que fica até mais claro essa visão, porque sabendo que hoje o Gregório não está mais conosco, nós entendemos que esse avivamento ele vai restituir alguns mantos espirituais, né? Algumas pessoas que se foram, Deus vai levantar outras pessoas, claro que cada um na sua singularidade, mas Deus vai levantar novos ministérios aí na mesma unção, né? Sim. Então vamos lá, Gregório McNutt, ele, o nome dele, né, é Cecil Gregory McNutt, né, ou Gregório McNutt. Ele nasceu
em El Paso, no México, nos Estados Unidos, em 1953. E morreu aqui em Londrina, no Paraná, né, em 2017, janeiro de 2017. Morreu novo, a gente acredita, né, com 64 anos. Foi um pastor norte-americano, ministro e louvor do Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Ele era casado, primeiramente, com Mônica, né, que teve 2 filhos, a Catarina e um menininho que chamava Fletcher Finney. Olha que nome bem sugestivo, né? E que o filho mais novo dele nasceu em 2016, né? E ele morreu em 2017. Antes disso ele era viúvo, né? E teve 2 filhas com Cecília. Ele teve um líder espiritual, Leonard Ravenhill. Também bem conhecido, Leonardo Ravenhill. Sim. Né? Ele é conhecido como o homem que ganhou 100.000 almas por meio de oração. Foi um ministério muito poderoso e é interessante porque muitos acreditam que o manto de Leonardo Ravenhill de alguma forma foi transferido para McNutt. Então, de alguma forma, Deus hoje estaria fazendo novamente essa transferência dessa unção, né? A um determinado grupo, a um determinado número de pessoas, né? Sim. E ele também foi diretor, né, de evangelismo da Jocum, né? Foi a escola missionária que eu fiz por um tempo, e o ministério dele chamava Fogo, Paixão e Lágrimas, né? Ele tinha uma mensagem profética que confrontava muito a religiosidade, né, do evangelho atual. Mas ao mesmo tempo que ele era duro, ele também amava, falava com muito amor, com muita paixão sobre o que ele pregava. Ele teve uma juventude muito difícil, no sentido de ele era hippie, usou muita droga, né? Ele realmente era bem rebelde nesse sentido, né? Mas Deus um dia pegou a vida dele e transformou. Ele falava que ele era filhinho de papai, por isso que ele aproveitou, foi até internado num hospital psiquiátrico pelos pais dele, porque as únicas palavras que ele falava era legal, né, tá tudo na boa, era assim que ele se comunicava, não tinha muita comunicação nessa época. Eu achei bem legal que ele é um grande estudioso de John Wesley, George Whitefield, o Spurgeon, né, o Charles Finney, né, tanto que o filho dele chama Finney. Achei bem, o Fletcher também, achei bem interessante, porque ele estudava muito. Eu não tinha muitas curiosidades. Eu tinha estudado sobre John Wesley devido à igreja metodista, mas não tinha muito curiosidade, e achei bem interessante quando a gente realmente começou a estudar um pouco mais a fundo sobre avivalistas, pessoas que passaram e que tiveram realmente um nome relevante na nossa sociedade. Bem legal a gente vê, isso anima nosso coração. Sim. Né? E é interessante, irmãos, porque vocês estão percebendo que desde que quando nós começamos a falar de avivamento, nós temos começado a aula comentando sobre algum avivalista, ou em algumas aulas até mais de um. E qual é o propósito? É mostrar a diversidade de pessoas que Deus usa. Vocês perceberam que alguns homens de Deus que foram avivados por Deus já vinham de lares cristãos, pessoas que já tinham gerações evangélicas na família, né? Às vezes 3ª, 4ª, 5ª geração. Outros que tinham uma situação de ter a mãe evangélica, outros o pai, outros que se converteram mais tarde, mas teoricamente tinham uma vida tranquila. E hoje, talvez chocando alguns, alguém que veio de uma vida, digamos assim, que foi regada até com vícios, né? Como drogas e coisas afins. E por que essa importância desse destaque? Porque às vezes você pode pensar que o avivamento é só para aquele que nasceu no lar cristão, é só para aquele que já tem uma família toda estruturada. E Deus tem uma diversidade. Por quê? Porque Ele olha o coração do homem, né? Então o que aconteceu na sua vida do passado, ou a família que você teve, ou a estrutura que você teve, ou se você tem 40 anos, 30 anos ou 100 anos de idade, isso não impede de Deus te usá-lo. A importância é se o seu coração está preparado para isso, se a sua mente está entregue para isso, entende? O ministério dele começou em 1996,
que aconteceu? Ele foi com a família nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Havia 5.700 jovens fazendo evangelismo nesse dia. E ele já estava na igreja, né? E ele orou e jejuou por esse evento. Foi quando Deus realmente tomou a vida dele. Ele fala que ele teve um encontro com a sarça ardente, né? Ele foi chamado para orar nesse dia, né? No evento que eles estavam fazendo. E durante a oração, quando ele desce, né? Deus entrega para ele, então, o ministério com o nome Fogo, Paixão e Lágrimas. Ele falava do grande três. Ele tinha alguns vocabulários bem próprios, né? O grande três era Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sim. Ele tinha alguns vocábulos bem do grego mesmo. Se você ouvir algumas pregações dele, você vai ver esses termos que ele usava frequentemente. Ele falava que um grande avivamento só vem com um sentimento muito forte de dor e saudade extrema de Deus. Quando nada mais importa, bebida, comida, nada mais importa, apenas a presença de Deus na sua vida é que realmente isso vai começar a fazer a diferença, isso vai se manifestar com glória e poder de Deus, quando isso arder realmente no nosso coração. Pode falar. E é interessante que novamente você vê que Deus começa a usar quando a gente às vezes toma posicionamento. Esse jejum dele foi, pelo que, né, a gente entendeu ali, 18 dias. Você imagina, nós não estamos falando de qualquer jejum, nós estamos falando de um jejum de 18 dias, né? É claro que a gente sabe que Jesus jejuou 40, mas digamos assim, para um homem natural não é muito fácil, né? 18 dias de jejum. E a gente fica aqui também pensando que olha o que Deus faz, Deus vai trabalhar ele com a maioria dos jovens. Sim. E o que ele era? Um jovem perdido, né? Então Deus pega uma experiência que teoricamente foi negativa no seu passado, às vezes que te causou trauma, que às vezes foi tão difícil de você lidar, e de repente te usa nessa área, porque você passou experiências, você passou situações que hoje você pode, uma vez curado, estar entendendo o coração dessas pessoas e podendo ser usado por Deus para curar o coração dessas pessoas, né? É bem legal que ele teve, né, esse know-how, pelo que ele passou, de realmente falar com jovens, que ele tinha uma experiência da vida dele, de ter sofrido tanto no mundo, e daí ele traz essa experiência para converter muitas almas, né? Só um oi pessoal, tem algumas pessoas entrando. Entrou aí. Bastante. Acho que esse Garroche é irmão, né? Irmão do Marcão, né? Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Sim. Bianca também, obrigado. João Carlos. O tio Carlos, que o Valdir. A dona Sueli. A Sueli. Um abraço. Né? Obrigado aí pela presença, amados. Sim. Continuem com a gente. Um abraço para todo mundo. Eu peguei algumas palavras dele, entrei no Facebook dele, peguei algumas palavras que ele falava sobre avivamento, né? O avivamento para ele é como ele fala, é tremendo ver as maravilhas de Deus se movendo no nosso meio. Ele acreditava que nós estávamos tendo alguns pingos dessa chuva que ele acreditava sobre o avivamento. Essa palavra foi em 2010. O som favorito, né, dele, ele falava que era o choro no coração na casa de Deus e gritos dos homens e de mulheres valentes de Deus. E um som que ele também ouvia abundante da chuva, uma chuva muito forte vindo sobre uma terra seca, né? Era esse que ele falava, que era o som realmente que ele queria ouvir. E é interessante que daí pode-se ficar a pergunta, mas pastor, não é de tempo em tempo que Deus vem com avivamento? Vocês não comentaram que de tempo em tempo Deus vem com avivamento? Sim. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando um avivamento coletivo, ok? Ou seja, quando nós dizemos, olha, Deus brevemente vai vir com um avivamento, Deus vai mover as nações, nós estamos falando naquela proporção mundial, principalmente desse último avivamento. Ok? Mas em todas as épocas há, digamos assim, algumas centelhas de luz de Deus na terra. Por exemplo, quando MacNutt foi chamado nessa forma intensa, não eram todos que estavam vivendo esse avivamento. Mas ele relata uma história que é a história dele. Ele relata um avivamento porque ele estava vivendo um avivamento dentro dele.
né? E isso é interessante porque Deus mostra que se você se posicionar, ainda que nem todos tenham um avivamento, você pode passar por isso, você pode viver essas realidades diferentes em Deus. Exatamente, e ele teve isso, né? Ele conta que ele teve várias experiências ainda quando jovem, depois que ele entrega a vida para Jesus. Ele entra numa livraria com o nome João 3,16. Nessa livraria ele tem o coração aquecido através de algumas frases de livros que ele lê. Então você vê uma crescente, né? Deus vai fazendo com que realmente ele tem uma crescente desse relacionamento com Cristo. E é bem legal que McNulty, ele tinha uma paixão quando ele pregava muito grande. Ele passava essa paixão por Cristo, né? E também pelo Brasil. Isso que é muito legal, ele viveu mais no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Então, ele tinha uma paixão muito grande pelo Brasil e uma paixão imensa mesmo quando ele pregava, você via quando ele pregava essa paixão também por Cristo. E ele tinha esse fogo, né, de receber o Espírito Santo, esse avivamento e esse choro, as lágrimas, né? Realmente ele estava em todas as pregações dele. Se você for dar uma olhadinha lá, você vai ver isso. E é interessante, amados, que nós vemos os Estados Unidos como um país que teve grandes avivamentos. Uma das causas, porque os Estados Unidos foi um país que mais recebeu judeu, né? Ele abriu a porta para os judeus durante séculos. Então foi um país muito abençoado por Deus com avivamento e coisas afins. Mas ultimamente nós cremos que Deus vai fazer um processo inverso. Vai levantar muita gente, por exemplo, no Brasil, para ir falar, por exemplo, no exterior, como no próprio Estados Unidos, né? Grego, né, que a gente tem aqui, Gregório, bem conhecido, o Machia também, que também, né, está no Brasil e também tem a mesma fala dele, né, de realmente o Brasil ser esse celeiro para estar mandando muitas pessoas para fora. Queria dar um abraço para a Thelma está aqui com a gente, ela é amiga do meu pai e da minha mãe, ela é lá de Natal, né, muito legal ter você com a gente. Do pastor também, na Alves? Não é. E olha uma frase muito legal que ele falava: quanto a mim, quero o avivamento, ou então prefiro a morte. Né? Ele buscava muito avivamento, tanto que ele colocava para Deus, né, que ele queria demais o avivamento, ou então para ele não servia de nada ter realmente essa vida aqui. Deus levou ele bem cedo, né? O avivalista, ele falava que é uma pessoa do outro mundo. Ele não está à venda, eu acredito que ele falava que ele não está à venda no sentido de ninguém consegue comprá-lo, né? Seja com pregações ou se ser conhecido em alguns lugares, né? Que às vezes a gente vê pessoas pulando, né? de ministérios por conta de um conhecimento um pouco maior. Então ele não tinha isso no coração e ele também falava que quando Deus entregava uma palavra para ele falava: sim, Senhor, eu vou fazer, né? E o coração dele era como se um vulcão em suas palavras, como fogo, e ele tinha que liberar isso que ardia dentro dele. Até conto que a minha própria esposa, ela até escreveu aqui, ela teve essa oportunidade de estar visitando o ministério, né? A qual o Gregório estava ali naquele dia, acho que em 2005, e quando ela via que ele tocava, às vezes uma nota, duas notas no teclado, Deus já se manifestava. Ou quando ele impunha a mão sobre as pessoas e declarava alguma coisa, ainda que ele não falasse tantas palavras, o poder, a autoridade de Deus já se manifestava. Então quem teve contato com ele sabe realmente que havia algo diferente na vida dele. Havia uma unção totalmente diferente na vida dele, né? Era muito, falavam que era muito presente mesmo, sim, né? Só o fato dele começar ali o louvor, as pessoas já sentiam a presença de Deus. Ele falou assim: ó Senhor, estamos aqui, mas nós não queremos ser conhecidos como uma geração que apenas edifica igrejas, cria música, sons e ritmos, mas nós queremos ser conhecidos por um povo completamente apaixonado por Ti, Jesus. Ó Deus, chora as Tuas lágrimas através de mim.
Sim. Eu achei muito legal essas frases que ele falava. E como você vai falar assim, mas o ministério dele, fogo, paixão e lágrimas, veio da onde? Ele tem tudo certinho. Ele fala que o fogo é Jeremias 29, a paixão é Filipenses 1, 21 e as lágrimas, Lamentações 3, do 48 ao 50. Ele tem um embasamento sobre isso. O fogo fala, mas se eu disser, não vou falar dele, nem falarei mais em seu nome, sua palavra está em meu coração como um fogo fechado em meus ossos. Estou cansado de segurá-la. Não podes. Por isso que ele falava que ele tinha que liberar esse fogo, né? Em Filipenses 1, 21, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. E as lágrimas, né, que são Lamentações 3, do 48 ao 50, correntes de lágrimas brotam nos meus olhos, porque o meu povo está destruído, e os meus olhos fluirão incessantemente, sem alívio, até que o Senhor desça do céu e veja. Amém, gente? É verdade. E amados, quando ele fala assim, Deus, chora as tuas lágrimas através de mim, é um nível de identificação com Deus, um nível realmente de identidade em Deus, que nem todos chegaram lá, mas aqueles que se posicionaram diante de Deus chegaram, que é como se você sentisse o coração de Deus, sentisse a mente de Deus. É um nível onde você dá uma abertura ao Espírito Santo, que o Espírito Santo lhe dá uma sensação que é como se você estivesse diante do trono de Deus, né? Recebendo ali a dor do coração de Deus, recebendo ali as lágrimas de Deus, recebendo ali a intensidade direto do trono de Deus, né? Muito interessante isso, e é algo que eu recomendo a todos que busquem, porque quando você olha para uma pessoa com piedade, quando você olha para uma pessoa com cuidado, né? Tudo isso é bom, né? Com amor, mas quando você entra nesse nível do amor de Deus, da piedade de Deus, da misericórdia de Deus, muda totalmente, entende? Então é muito importante ressaltar isso, que existem níveis diferentes. Ainda que a gente diga, pastor, mas eu já amo, pastor, eu já intercedo, pastor, eu já realizo algo para o Senhor, mas nós estamos falando de um avivamento que vai mudar a intensidade, a maneira de tudo isso, entende? E às vezes, apesar da gente achar que a gente já está num nível com o Senhor, eu acredito que Ele venha e mostre para a gente que ainda existe algo mais. Se eu acho que, né, que eu sou uma pessoa um pouco mais contida, né, mas se eu acho que é só isso que Deus tem para a minha vida, o que Ele tem falado ultimamente que não é. Que se a gente buscar, mesmo no seu próprio jeito, na sua maneira, tem algo mais, tem algo realmente mais profundo do Senhor para a nossa vida, independente da forma que nós somos, na manifestação que Deus age através de nós. É interessante isso que a Paula fala, amados, porque eu lembro que eu comecei na escola cedo, né? E quando me formei no maternal, eu achei aquilo fantástico, recebi um papelzinho escrito que eu tinha concluído alguma coisa nessa vida. Eu acho que eu estava com 5 anos. Depois a gente vai vendo que aquilo não era nada, né? Assim, talvez para uma criança de 5 anos muita coisa, mas depois você se forma no primeiro grau, depois no ensino médio e assim por diante. E na vida espiritual a mesma coisa. Às vezes, quando você está no início, você fica realizado, porque você diz, nossa, como Deus está falando comigo, como Deus está fazendo. Só que quando Deus te coloca nessa atmosfera do avivamento, de repente você vai bater o olho e vai dizer, nossa, o que eu vivi ainda era pouco perto do que Deus tem me mostrado. O Deus que eu conhecia ainda era pouco perto do Deus que tem se revelado a mim agora. É verdade, é isso que eu realmente acredito. Certo, gente? A gente falou de Gregory McNulty, e agora a gente vai voltar, tentar encerrar nossa aula para começar um outro tema, mas não desligando do avivamento, mas um pouquinho mais na parte de fé, que seria semana que vem, mas a gente vai tentar terminar hoje a parte do avivamento. Amém? Lembra que a gente falou semana passada? A gente estava falando sobre o Deus em nós, o Deus por nós, o Deus sobre nós? Lembra, matamos essa parte, né? Sim, a gente está no último, que é Deus em todos, né? É Deus... Sim. Deus em todos nós, no nascer do Espírito Santo realmente
no nosso coração de uma forma um pouco mais diferente. Então a gente vai continuar nessa visão, tá? 2 Coríntios 3:18 fala assim, ó: e em todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que ele está falando aqui? Que existe uma glória, certo? Que nós estamos sendo transformados, não que nós fomos já transformados. Não parou ali. Existe uma transformação que ocorre todos os dias, de glória em glória. E através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa glória que aqui Paulo fala, sem máscaras, né? Com a face descoberta, nada nos impedindo de realmente nos aproximarmos do Senhor. Essa glória, como esse texto, não esquece que o texto que nós começamos no começo da aula de avivamento, que falava do brilho que Moisés tinha no rosto, e a ponto dele ter que colocar que ele colocava um pano quando o brilho ia se apagando, que ele tinha que voltar a subir novamente para ter o contato com Jesus, com Deus, né? Então não esquece que é sobre isso que a gente está falando. E vejam que a palavra, né, em 2 Coríntios 3:18, ela fala com a glória de Deus segundo a sua imagem, que estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Que é a conversa que a gente teve antes. O objetivo de Deus é que a gente vá numa crescente. Ou seja, se nós imaginarmos que chegamos no ponto final, ou imaginarmos, puxa, cheguei num ponto que eu estou contente aqui. Não é a visão de Deus. A visão de Deus é que se você durar 100 anos... você tem que estar numa crescente até os seus 100 anos. Exatamente. Ou seja, de glória em glória. Amém? Um abraço aqui para minha irmã também, que entrou aí, né? Para a Tininha Moraes. Um abraço, Aline. A Tininha. A Tininha, seja bem-vinda. Eu não sei quem é a Tininha, mas boa noite. Bom ter ela aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. Sim. E 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, fala assim, ó: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último homem, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo aqui. O primeiro homem, Adão. Amém, certo, pastor? Segundo Adão, Jesus Cristo. Ok para todo mundo? Jesus Cristo seria o último Adão, o segundo Adão, né? Pode falar. É até interessante, amados, que alguns estudiosos até acreditam que Jesus pudesse trazer até alguma semelhança física com o primeiro Adão, para você entender como alguns compreendem que Jesus veio ocupar esse lugar de Adão, mas não o Adão imperfeito. Jesus veio mostrar como deveria ter sido o primeiro Adão, né? Mas é interessante que a Paula lê esse versículo, não sei se ela vai falar, mas veja aí a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. Perceba a constituição deles, né, Paula? Sim. Dá um destaque, por favor. Qual é, Paula? O que fala que o primeiro Adão ele tornou-se um ser vivente. E o último Adão, um espírito vivificante. Entenderam? Parece complicado, né, Paula? Parece desafiador. Parece igual, né? Se você não lê muito a fim, fala que é a mesma coisa, mas não é. É bem diferente, amados, porque perceba, o primeiro homem, Adão, era um ser vivente. Eu prefiro uma versão bíblica que ela usa a expressão alma vivente, porque ali fica muito nítido o que quis dizer esse versículo. Nesse versículo, quando ele fala de alma vivente, o que é a alma em nós? Lembra que o homem é composto de 3 partes: o corpo que você pega, né, o corpo físico,
a alma e o espírito. E qual é a dificuldade da maioria das pessoas? Pastor, não é a mesma coisa alma e espírito? Não é, é diferente. A alma é seus sentimentos, a alma é a sua natureza pessoal, ou seja, o que você gosta, o que você não gosta, as suas fraquezas, aquilo que você tem de bom, entendeu? É esse conjunto do que você é de fato. Essa pessoa que está aí falando, externalizando pelo corpo, é a sua alma. E o espírito, pastor? O espírito é a tua parte mais essencial, é a que te conecta com Deus. Agora olha que interessante, né, Paula? Adão tornou-se o quê? Uma alma vivente. O que predominava em Adão, Paula? A alma. Agora, a alma, ela vive dentro do corpo. E por isso a alma vivente. Mas perceba que o último Adão, que era Jesus, a expressão muda. Vai dizer espírito, com letra minúscula, porque está dizendo do Espírito de Jesus que habitava nele e do Espírito de Jesus que se conectava ao Espírito Santo e que era vivificante. Por quê? O senhor colocou Espírito, que é com letra minúscula, vivente. O Espírito de Jesus com letra minúscula é aquele Espírito que se conectava sim, com o ao Pai. Espírito Santo. O mesmo Espírito que nós temos. Sim, o mesmo que nós temos. E que esse Espírito de Jesus, ele era vivificante. Por quê? Vocês sabem responder? Pelo seguinte, amados. A alma é a nossa natureza em geral, então é a nossa natureza quase que limitada de pecado e coisas afins, né? De repente você pode ter qualidades, mas você pode ter defeitos. Só que o teu espírito, como ele se conecta, ele tem essa característica de poder se conectar ao Espírito Santo, ele é renovado dia após dia. E por isso não é só alma vivente ou espírito vivente. É um espírito vivificante, ou seja, é um espírito que se renova. Ou seja, ele não tem a limitação temporal, ele vai na sequência se renovando. É por isso que aquele que vive no espírito, ele está mais próximo da imagem de Adão na figura de Jesus. E o que vive da sua natureza de alma, ele está mais próximo do Adão de pecado, o Adão falho, lá do Éden. Por isso que a gente fala que a gente tem que alimentar mais o nosso espírito através de oração, da palavra, isso, de comunhão perfeito, com o Senhor, do que a nossa alma, que senão ela vai tomar uma proporção maior. E daí, só para esclarecer, amados, daí eu sei que vai ter gente que vai falar, pastor, mas afinal de contas, o que vai para o céu, o que vai para o inferno? Amados, a sua alma é que está em jogo. A sua alma é você, entendeu? Só que a sua alma, ela vai ter duas escolhas. Ou ela vai se conectar mais com o corpo físico, e se conectar com o corpo físico ele se deteriora, o corpo físico é onde estão presos os teus pecados, as tuas falhas, você vai para a condenação. Se a tua alma se conectar mais ao teu espírito, significa dizer que o teu espírito se aproxima do Espírito Santo, ele vai sendo renovado pelo Espírito Santo, e naquele dia final, quando Deus chamar esse espírito conectado ao Espírito Santo, sua alma vai ser salva. Entende? Uma está ligado com o eterno. Sim, perfeito. O espírito tá ligado ao eterno. Tanto é, Paula, que quando a Bíblia diz assim, que Deus procura verdadeiros adoradores, ele está dizendo o quê? Que existem adoradores que não são verdadeiros. Só que ele vai dar uma dica, quem são os adoradores verdadeiros? Ele procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se você adorar no espírito, o seu espírito natural se conecta ao Espírito Santo e leva isso diante de Deus. Então é uma adoração perfeita, uma adoração correta, profunda. Se você adorar o Senhor de alma, Deus chama isso de falsa adoração. Ah, pastor, falsa por quê?
O que é adorar com a alma? Adorar com a alma é assim, nossa, que música gostosa de ficar ouvindo. Nossa, hoje estão tocando aquela que eu gosto. Pastor, é contra eu gostar de um louvor? Não, entenda, por favor, não é isso. O fator é que se você só vai cantar a música que você gosta, se você só vai fazer o que você gosta, se você quer ser agradado em todos os sentidos, pastor, toca aquela que eu gosto. Isso não é profundidade de adoração. A profundidade de adoração é quando o teu espírito se conecta ao Espírito de Deus e você entra em locais espirituais nessa adoração que a sua alma não entraria. Entende? Eu costumo falar que a nossa alma, ela não se converte. Ela não se converte. Se você estiver mais na carne, ela vai ser propensa à carne. Se você estiver no espírito, ela vai ser propensa ao espírito. Ela Perfeito. Não é uma coisa que se converte e tem uma exatidão ali. Não. Ela é volútil, conforme você vai buscando mais de um, mais o outro, ela vai na mesma proporção. Isso que a Paula falou, amados, é muito importante. Porque talvez alguns ficaram com a imagem assim, pastor, se a minha alma estiver conectada ao espírito, está tudo certo. Mas você precisa estar sempre alimentando o teu espírito, para que teu espírito prevaleça e a alma fique conectada nele. Se você enfraquecer o teu espírito, como eu enfraqueço o meu espírito? Para de orar, para de estudar a palavra, para de jejuar, começa a falar besteira, tudo isso vai enfraquecer teu espírito, certo? Agora, para onde que vai guiar sua alma daí? É como um imã, ou ela vai se decidir grudar no espírito, ou sua alma vai se decidir grudar na carne. Mas novamente eu digo, se ela grudar na carne, e lá no final da sua vida a sua alma estiver colada com a carne, não vai para bom lugar, entende? Então as pessoas que foram condenadas, espiritualmente falando, foram condenadas porque sobre a alma delas prevaleceu a carne. E as pessoas que foram salvas porque sobre a alma delas prevaleceu o espírito. Pastor, mas não é Jesus que salva? Claro. Entenda que prevaleceu o espírito nosso foi conectado ao Espírito Santo, que através do sangue de Jesus nos conectou ao Pai e nos salvou. Entendem? Amém, gente? Por isso essa luta constante, por isso essa luta nossa, diária, de estar realmente buscando as coisas que são dos céus, que são de Deus, para que a nossa alma, ela fique mais propensa a isso. Se a gente buscar o contrário, a nossa alma ela é bem revoltadinha, que ela acaba indo para a carne e não quer que a gente vá buscar mais a presença de Deus. É uma briga diária isso. Vivificante, a palavra em si, ela significa, um dos significados, reanimador. Olha que legal. Reanimador, ou seja, está sempre animando, tá? E por que a gente está falando sobre esse versículo? Porque a intenção agora da aula é realmente nós nos parecermos com Cristo. Será que isso é necessário? Será que nos parecermos com Cristo é necessário? Ou só a gente foi lá, se converteu, aceitou Jesus e parou? Só isso já é o suficiente? É isso que a gente vai entender, que não é só suficiente isso, que existe algo mais, que está não só liberado para que nós possamos fazer proveito disso e termos uma vida um pouco mais tranquila no sentido de fé, né? Não tranquila no sentido de lutas que passamos nesse mundo, não é isso, mas qual é a forma que passaremos essas lutas? Teremos mais lutas até, mas qual é a forma que passaremos essas lutas? Por isso que a gente está querendo entender isso. E é interessante, amados, porque imagina o seguinte, imagina uma academia, né? Bom, pelo menos quase 99% não vai na academia porque acha um barato, entendeu? Ficar carregando peso. Senão todo mundo ia carregar peso, entendeu? O dia inteiro, entendeu? Você vai na academia para fortalecer seu corpo. Agora, o que é mais gostoso, pastor? Eu dormir até 10 da manhã ou ir na academia? Tirando raríssimas exceções aí, a maioria vai dizer, pastor, eu quero dormir até 10 da manhã. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Entendeu? Então imagina que esse dormir até 10 da manhã seria mais ou menos equivalente ao você dar vazão à carne. É mais fácil, é mais cômodo. O corpo gosta dessas coisas, entende? E se ficar na academia, aquela coisa que você tem que ter um rigor,
você tem que ter, um planejamento, você tem que ter uma constante, você tem que ter uma perseverança. E de início, quando você vai na academia, você não vê músculo nenhum. Ao contrário, você sai cansado, então você fica naquela situação, acho que eu não vou nem aparecer mais na academia. E espiritualmente é assim também. Você começa a buscar Deus e de repente você começa a ver as tribulações acontecendo, você fala, comecei a orar e ficou mais complicado, comecei a orar e veio mais luta, comecei a orar e tudo à minha volta começou... parece que está tudo igual à minha vida e ao contrário até piorou. Só que se você perseverar, vão começar a aparecer os músculos, a definição do corpo espiritual, e antes um peso que você não conseguia mais carregar, agora você vai conseguir, porque você está mais forte. Antes algo que era difícil para você, agora vai se tornar leve. Está entendendo a comparação, amados? Amém, gente? É nesse sentido, e por isso nascer no Espírito é necessário, nascer com Cristo é necessário, tá? Jesus, ele é a matriz que precisa ser reproduzida, precisamos ser moldados conforme a imagem dele que ele nos deixou aqui na terra. Efésios 3,16 fala que oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, com poder. É necessário que o nosso homem interior, que o nosso espírito, ele seja fortalecido todos os dias. E pega esse Efésios 3,16, né? O finalzinho dele, por meio do seu Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Efésios 3,16 está dizendo que ele vai fortalecer o nosso íntimo por meio do Espírito, qual é a parte que é fortalecida? Qual é a parte que se conecta ao Espírito para que seja fortalecido todos nós? O nosso Espírito. Está vendo a importância do seu Espírito com letra minúscula, não o Espírito Santo com letra maiúscula? Porque é ele que vai se conectar ao Espírito Santo. Quando vier o avivamento, sabe aonde o Espírito Santo vai tocar? Primeiramente, vai se conectar primeiramente ao seu Espírito. E é por isso que a gente está te preparando, não é com a sua alma simplesmente. A gente tem orado e pedido para Deus orientação, pedido um treino para que o nosso espírito esteja preparado, de maneira que a nossa alma, em conexão com esse Espírito, possa se conectar ao Espírito Santo e o Espírito Santo derramar aquilo que vem do Pai, diretamente do trono. E assim a gente seja fortalecido para realmente carregar mais e mais pesos, como o Eric colocou, e nunca vai parar. Sempre vai ser uma crescente. É essa a intenção do nosso coração, ser uma crescente sempre. Queria mandar um abraço para o pessoal lá do tio Carlos, lá do Sul, a tia Elisete está ali também, a Camila, um oi para todo mundo. Tem a Juliana também, que apareceu o Jonathan aí. também, o Jonathan a tá aí também. Um beijo. Camila, sejam todos bem-vindos. E até a Thelma pôs um elogio aqui para Paula também. Obrigada, tá vendo? Thelma. Deus abençoe vocês. Eu te amo. E assim habite o Cristo em vosso coração. Olha o que Paulo fala em Gálatas 4,19. Paulo meus filhos, novamente estou sofrendo pouco, sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Se Paulo, colocou isso, deixou isso aqui em Gálatas, é para a gente entender que realmente é necessário que Cristo seja formado em nós, e mais, que ele sofria, mas ele sofria tanto que ele coloca esse sofrimento como dores de parto. Quero colocar um destaque, amados. Olha só Gálatas 4,19 que a Paula destacou aqui para nós. Meus filhos, se ele está falando meus filhos, ele está falando de quem? De não convertido? Ele está falando de convertido. Novamente estou sofrendo dores de parto, ou seja, ele era um intercessor, um que sentia do céu o Espírito de Deus movendo dentro dele e ele intercedia. Mas olha que interessante esse final, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe aquele papo que a pessoa diz assim, eu aceitei Jesus, está pronto e definido? Não, se abriu a porta para Jesus, Jesus começou a entrar dentro. É por isso que às vezes algumas pessoas não entendem, mas se eu aceitei Jesus e ainda estou enfrentando certas coisas,
É porque você ainda está sendo formado por Cristo. Olha lá, que Ele seja formado em vocês, ou seja, Deus está ganhando espaço por meio de Cristo dentro do seu espírito. Sim. Né? E é muito importante. É um processo. É um processo. É muito importante a gente entender que quando a gente vem para Jesus, é claro que nós teremos bênçãos dele sobre as nossas vidas, mas é esse processo que às vezes a gente quer desistir no meio do caminho, né? E a gente quer parar porque as lutas às vezes parecem ser muito fortes demais. Mas Deus tem falado muito, vai falar muito com a gente sobre fé semana que vem, que é necessário passarmos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida, como o Eric colocou, como se fosse uma academia. Uma semana você vai, você faz uma coisa, outra semana você aumenta um pouquinho um peso, outra semana você aumenta, mas então como é que Deus vai ser formado em nós da mesma maneira? Então, mas quando a gente vem para Cristo, um monte de coisa acontece de ruim. Um monte de coisa Deus permite que aconteça para que a gente tenha uma fé mais fortalecida, para que a gente aguente carregar pesos maiores. Agora, veja interessante, amados, até pegando esse exemplo novamente da academia, você já percebeu que quando você falta um dia na academia, você teoricamente está com o mesmo músculo, não? Você teoricamente está com a mesma força, não? Por quê? Porque você não está percebendo que você já não está o mesmo. Na teoria você pensa que está o mesmo. Sim. Daí você fala, puxa, sabe, eu faltei um dia na academia, né, Paula? Parece que está igual, então dá para faltar mais um, mais outro. E daí o seu bíceps, que antes era 44, cai para 42, 40, 35. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Entendeu? Se você chegou num nível espiritual, não pense que está garantido lá. Se você começar a faltar, se você começar, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou estudar a palavra, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, no primeiro dia você não percebe, mas você já está caindo espiritualmente, a sua forma já não está ficando mais a mesma. E quando se der conta, já está prevalecendo a carne. Né? E por que a gente está falando sobre isso, sobre esse nascer em Cristo? Como a gente estava estudando, acredito muito que nesse último tempo, né, a gente viu a manifestação que a gente falou do Espírito Santo numa forma exterior, que é a dança, que é o falar em línguas, que é as pessoas caindo na unção, que é uma manifestação de cura, de milagre, essa manifestação exterior, né, que a gente tem visto. Não chegamos nem nos 50% ainda do que Deus tem, mas a gente tem visto pelo menos alguma coisa, né? A fé, que é algo que nós estamos entendendo como sendo filhos realmente de Deus, como a gente falou, de sentar à mesa para realmente se alimentar de tudo aquilo que Ele tem para nós, mas esse Cristo sendo formado dentro de nós, por que é mais difícil? Porque Ele é interno, nós não vemos a transformação, né? O Eric está dando o exemplo da academia, né? Por quê? Porque você não vê essa transformação. Quando ele é exterior é mais fácil, dá mais ibope, dá mais dinheiro, mas quando ele é interior, ele é mais difícil, ele é mais complicado, ele é mais demorado, um pouco mais difícil de entender, porque você não vê esse crescente. É só no dia a dia que você vai começar a reparar, como o Eric falou, você a princípio acha que está do mesmo jeito. Sim. Mas quando as lutas vierem, você vai ver que não está do mesmo jeito. Nós veremos que não estamos mais do mesmo jeito. E o segredo, amados, está aí, Gálatas 4:19. Então, quando vierem com essa conversinha que eu já vi aí em muito lugar, aceitou Jesus, está tudo definido, está tudo, porque já está tudo expulso, está tudo repreendido, está tudo... Tá nada, ele está sendo formado. Pastor, isso não é bíblico. Gálatas 4:19. É um processo. É por isso que às vezes a pessoa entra na igreja, levanta a mão, aceitei Jesus, e daqui uns dias você está orando por ela está endemoniada. Como é que você explica isso? Não, mas ela aceitou Jesus, está endemoniada, porque é um processo de libertação, não é do dia para a noite. E esse processo, o que é, pastor? É quanto mais a alma estiver se conectando ao Espírito, quanto mais o Espírito estiver ocupando espaço, a carne vai sendo o quê? Diminuída. Vai sendo diminuída, prevalecendo o Espírito vai se conectar com quem? Com Deus, né? E então não vai ter mais lugar para o inimigo ou para outras tantas coisas, né? E vamos lá.
ainda não conseguimos entender isso, vamos entender agora uma outra passagem que fala de João Batista, só para a gente ter um pouquinho de noção do que é esse Espírito Santo aí que tem que se conectar com a gente. E por favor, gente, hoje vocês estão quietinhos, coloca aí algumas perguntas, alguns comentários, tá todo mundo quietinho hoje. Mas o pessoal tá assíduo aqui hoje já. Sim, graças a Deus. Olha o que fala lá em Mateus 11. Mateus 11, 9 a 11. Afinal, o que vocês foram ver? Está falando de João Batista, tá? Vocês foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Vamos dividir esse versículo nessa parte final aqui, ó. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Peraí, pastor. Entre os nascidos de mulher até aquele dia não havia nascido ninguém maior do que João Batista. Mas espera aí, gente, a gente está lá no Novo Testamento. Então quer dizer que Abraão, Davi, Moisés, Elias, Daniel e tantos outros, ele está falando que João Batista era maior do que eles. Se nós pensarmos em galardão, até aquele instante pelo menos, o maior seria de João Batista. É isso que Jesus está falando, né, pastor? E você sabe que é o legal, Paula? Porque João Batista, ele não foi rei como Davi, né? Ele não dirigiu uma grande nação como Moisés, ok? Teoricamente ele não escreveu livros, ele não fez nada que aquilo que a gente chama de sucesso, né, aos nossos olhos. E Deus disse que ele era o maior. Então perceba que a análise de Deus nem sempre é a nossa análise. O pastor começou a falar, né? Se a gente pegar Abraão, pai da fé, amém? Se a gente pegar Moisés, fez milagres, certo? Evidências claras do poder de Deus. E não é qualquer milagre, né? Não. Davi, exímio adorador do Senhor, né? Foi rei, como o pastor colocou. Daniel, um grande profeta, falou de sonhos do rei, né? E outras coisas que Daniel fez. Elias fez descer fogo do céu. José, né? E João Batista, o que a gente tem de conhecimento de coisas exteriores que ele fez? Uma hora, em um dos versículos, ele fala assim, que ele questiona quando ele é preso, né? Sim. Ele fala que quando ele vai batizar Jesus Cristo, né? Ele fala este que chegou, né? Então ele está evidenciando algo, mas ele não fez muitas profecias, ele não falou muitas coisas, ele não fez muitos milagres, pelo menos não que a gente leia na Bíblia. Na realidade, teoricamente, aos nossos olhares, ele teria sido muito mais comum. Sim. Né? Só que assim, pense que ele preparou o caminho para Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar, lá fora, quando se tem um grande show, por exemplo, um grupo vai tocar, você tem, digamos assim, um grupo principal, uma banda principal, e você tem o que nós dizemos que seria uma pré-banda, uma precursora. Só que geralmente quando é um determinado show muito específico, né, de uma banda, um grupo muito famoso, eles não aceitam que qualquer um abra o show, ok? Precisa ser alguém que tem, digamos assim, pelo menos uma imagem positiva. Agora, veja, quem que abre o caminho de Jesus? Quem que Deus escolhe? João Batista. Então ele não era qualquer um, entenda? Talvez eu e você não poderíamos fazer isso. Mas o grande lance, a grande questão é por que Jesus fala que nascido de mulher foi João Batista o maior até aquele momento? Porque esse que a gente tem que se tocar. Em Lucas 1,15 fala assim, ó, quando o anjo está falando com Zacarias, tá? Pois será grande os olhos do Senhor, pois será grande aos olhos do Senhor,
Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheia de quem? Cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento. Desde o ventre, ele já era cheio do Espírito Santo. Aí é a grande questão. Quando nós falamos de grandes pessoas que teve no Antigo Testamento, legal, a gente vê a manifestação, Jesus ia como Moisés, era tanta a presença de Deus ali com ele, que o rosto dele brilhava. Porém, quando ele fala de João Batista, ele fala que ele tinha o Espírito Santo desde o ventre. Por isso ele podia ser maior nesse sentido do que esses antepassados. Sim. Que foi colocado. Certo, gente? Agora, tem uma outra questão. O que fala lá no final do versículo? Todavia, depois que Jesus falou isso de João Batista, que ele seria o maior, todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Perfeito. Por quê? Né? O menor do reino dos céus seria maior do que João Batista. Vamos pensar um pouquinho? Vamos tentar entender o porquê que Deus coloca, né? Jesus coloca faz essas suposições aqui, primeiro, né? Até é importante dar um destaque, Paula. O que seria reino dos céus? Talvez alguém que está chegando agora não tem esse entendimento do que seria o reino dos céus. Muito, muito simplificado, né? Se a gente for pensar em um reinado, né? Onde, vamos pegar lá, um reinado onde o rei é aquela pessoa que está aqui na terra. Vamos pegar um reinado aqui terreno, né? Tem um lugar, né? Tem um espaço físico, tem um reino e tem todas as leis mediante esse reino, né? Mediante o que esse rei está colocando. Se nós formos pensar no reino dos céus, a gente vai transferir esse reinado para Deus, para Jesus, né? Sim. Com leis, né? Não fisicamente, né, pastor? Não propriamente. Sim. Hoje ainda na Terra há um lugar geográfico, geográfico, mas algo dos céus realmente que vem do Senhor. Então, o destaque, amados, é o seguinte: quando nós falamos de reino na Terra, nós estamos falando de algo limitado, certo? O que Deus faz quando Jesus vai orar? Ele pede para que se atraia, venha a nós o vosso reino. Que reino que ele está chamando? O reino dos céus. É como se ele falasse: olha, Deus, através do teu Espírito, traga as coisas celestiais para a terra, ok? Mas o que a gente vive aqui na terra? A gente ainda vive uma porção. Paulo diz que a gente está tendo como que um espelho daquilo que vai ser na glória. Ou seja, por mais santificado que você seja, por mais espiritual que você seja, você ainda está num terreno humano. E por mais que o céu desça aqui, ele não vai descer 100%, porque essa terra é uma terra de pecado, uma terra falha. Mas quando eu e você estivermos num corpo glorificado, arrebatados no Senhor, com esse corpo glorificado, o menor, sabe o cara que vai ficar lá, teoricamente até sem galardão, mas vai estar lá diante de Deus, esse lá ainda é maior do que João Batista foi na terra. Veja, do que João Batista foi na terra. Certamente João Batista lá possivelmente seja um dos maiores. Porque a vantagem é justamente essa: podemos nascer no Espírito. Sim. Então, quando ele coloca que João Batista tinha o Espírito Santo dentro dele desde o ventre, ele se torna maior do que os antepassados, porque eles tiveram que buscar a presença, na presença exterior, né? João Batista, e nós podemos viver esse Espírito dentro de nós, constante. E você sabe o legal, Paula, que Joel capítulo 2 e Atos 2 fala desse tempo de avivamento que nós vamos viver, que a gente vai perceber o Espírito Santo em pessoas com idades assim que não eram comuns. Nós percebemos, essa é uma das coisas que vai acontecer nesse avivamento. Talvez você se depare aí com uma criança às vezes de 5, 6 anos ou até menos, falando e fazendo coisas no Espírito Santo,
que você vai falar, nossa, mas isso é impossível. Como pode uma criança dessa natureza, ainda com o cérebro sendo formado, com seus sentimentos sendo preparados? E é a promessa do Senhor que Ele vai tocar desde as crianças. Esse avivamento vai ter essa característica, amado, que Deus vai mover desde as crianças até aqueles coroas, sabe? 90, 95. Pode ser que tenha um cara aí de 100 e poucos anos que se liberar o coração por espírito, vai estar pulando no Senhor com 105 anos de idade. Entendeu? Amém, gente? Dá tempo ainda. Amém? É por isso que é colocado esse versículo aqui, tá? Para que a gente entenda que a glória que Deus tem, né, dado para nós, ela é muito maior do que se vivia no Antigo Testamento. É uma glória, é uma crescente de glória em glória. Só que, como ela é interna, ela precisa de uma busca maior. Nós precisamos realmente ter, sabe, paciência para que as coisas do Senhor sejam formadas dentro de nós, para que esse reino, todas as leis, todos os costumes, tudo seja formado dentro de nós. Só que nós temos que conhecer as vontades do Senhor, porque se nós não conhecemos a vontade, a gente para, porque a gente fica se colocando, mas vou buscar o quê? Vou fazer o quê? Né? Para que isso? Para que eu vou ir na igreja? Para que eu vou buscar Deus? Mas tá bom do jeito que tá. Para que eu preciso buscar mais? Para que eu preciso de uma glória que seja realmente essa crescente? A gente tem que entender que se nós paramos na fé, não é só parar. Como o Eric colocou o exemplo da academia, se você para de ir na academia, não é parar e estacionou ali, daqui um ano você vai estar com o mesmo físico. Não vai. Não vai. Ele vai diminuir, ele vai retroceder. E isso é interessante, amados, porque antes que o homem pecasse, você lembra que ele era perfeito, né? Ele era a imagem e semelhança de Deus. E ele era um ser inteligente, né? Você ouviu dizer que Adão foi na escola, por exemplo? Você ouviu dizer que Adão teve que passar quantos anos na escola? Como é que ele conseguiu dar o nome de todos os animais, conseguiu fazer todas essas coisas? Quem que ensinou isso para ele, né? Mas quando o homem peca, o seu corpo fica o quê? Contaminado, a sua alma fica contaminada. Agora esse homem vai ter que se esforçar para ter aquilo que era de graça, entendeu? Então, da mesma forma que se você parar de treinamento, você vai esquecer a matemática que você aprendeu, você vai esquecer a biologia, você vai esquecer a história. Se você não treinar o seu espírito, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conquistou, aquilo que você vivenciou, vai se apagando. Precisa manter, entende? Por quê? Porque nessa terra de pecado, nós precisamos estar conectados a Deus, porque do contrário, nós não prevalecemos. A gente vai morrer mesmo, né? Vai morrer nesse sentido de não querer mais buscar as coisas de Deus e morrer para Cristo. Ao invés de morrer para a terra, a gente vai acabar morrendo para Cristo, né? Então, por isso que é tão necessário, sabe, realmente ter essa conexão com o Espírito Santo. E como conseguir isso? Como buscar isso, né? Diariamente. Discipulado não, é a nossa devocional, Sim. A nossa meditação na palavra. Tudo isso faz com que realmente nós nos alimentemos todos os dias, né? E é necessário, quando nós entendemos isso, nascer de Cristo, sabe? Cristo padeceu, ele não se importou com o que as pessoas falaram dele, cuspiram na cara dele, ele não se importou. Por que ele não se importou? Porque a conexão dele com o Espírito dele, com letra maiúscula, com a conexão com o Espírito Santo era muito grande, por isso ele suportou tudo. Às vezes, né, a gente coloca assim, mas ele era Deus, mas ele tinha deixado a glória dele para se transformar em homem como nós. É isso que não pode, sabe, não deixa que... E é uma fala de Satanás falar que quando Cristo estava aqui na terra, mas ele conseguiu tudo isso porque ele era Deus. Não era. Ele não era, né? Mas ele deixou a glória, né? Sim, Tanto é, amados, que se você perceber, Cristo passou 30 anos da vida dele aprendendo o ofício da carpintaria, aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Tanto que aqueles homens, quando ele tinha 12 anos, ficam maravilhados de ver o conhecimento dele para um garoto de 12 anos.
Exatamente. Ou seja, aqueles homens estavam vendo um ser humano normal, não estavam vendo um Deus brilhante lá, sobrenatural. Eles viram um garoto de 12 anos que precisava estudar, que precisava se dedicar. Mas Jesus falava o aramaico, Jesus falava o grego, Jesus falava o hebraico, porque ele estudou, porque ele se dedicou, porque ele se empenhou. Mas a Bíblia não conta, porque o foco da Bíblia não é ficar contando história. A Bíblia não vai contar o dia que Jesus tinha 7 anos e foi na escolinha. Não é essa a proposta. Mas ele passou por tudo isso, entende? Ele precisou aprender. Mas se ele é Deus, ele sabia a carpintaria, porque ele criou a carpintaria celestial. Sim, mas na forma de homem, ele teve que aprender a cortar madeira, de dar um molde lá na madeira, e como qualquer outra coisa. Mas pastor, amados, eu não sei se naquela época tinha fralda, mas se tinha fralda, Jesus usou fralda. Eu tava... Entende? Para vocês entenderem que ele foi uma pessoa como todos nós. Estava vendo um filme e coloca ele, né, Jesus, fazendo um fogo para ele se aquecer de noite. Aí ele pega a palha, coloca lá, pega aquele pauzinho lá e fica, né, como eles faziam fogo, né? E fica lá. E vai. Aí sai uma fumacinha. Aí ele continua naquele processo ali. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é verdade, né? Se ele fizesse assim, era até impossível cair fogo, realmente. Mas não, né? Ele fica ali, né? Foi uma colocação que o filme colocou, mas eu achei que o filme muito fez, mas eu achei muito interessante. Ele passou por todos esses processos. Ele passou por todos os processos Sim. que nós passamos. Ele, como homem, passou também. Ou seja, ele mamou na mãe dele. Sim. Ou seja, teve uma época que ele não comia comida sólida, ele tomava leitinho, entendeu? Depois começou a comer papinha, como qualquer outra criança. Nasceu dentinho, primeira vez na boca dele. Talvez ninguém pense, né? Parece, o pastor hoje tá chapado. Não, o pastor não tá chapado. O pastor tá refletindo coisas que às vezes a gente não reflete, mas que aconteceram. Já pensou? Alguém um dia olhou e falou, nasceu dentinho na boca dele. Ou seja, ele veio sem dente, como nós. Veio... Não é que já estava com o cabelão comprido, veio possivelmente careca ou com pouco cabelo, o cabelo cresceu, entendeu? Tudo isso como nós, para que você entenda que era o ser humano como nós. Ou seja, ele teve muita oração, muito estudo da palavra, para ele poder ser usado lá na casa dos 30 anos, né? E quando a gente pensa, então, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, eu não vou conseguir fazer com que esse Cristo cresça dentro de mim. Eu não vou conseguir. Então esse esforço que Jesus fez como homem é necessário que nós façamos também agora para atingir, né, esse Cristo glorificado, né, realmente, sabe, para que ele cresça dentro de nós. Se Paulo falava que ele tinha dores de parto para que isso acontecesse em Gálatas, é porque era muito importante. Sim. Porque se faz muito importante. Então realmente hoje, sabe, se eu pudesse assim falar, gente, a gente precisa entender isso, é entender que Cristo precisa nascer dentro de nós e se desenvolver todos os dias para que haja essa manifestação agora interior, não mais exterior, não apenas exterior Amém. Do Espírito Santo. Amém. Amém? Para a gente concluir, 1 Coríntios 13, quem não conhece, certo? Que fala lá do amor. Ainda que eu fale, 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Rapidinho, vamos dividir esse versículo aqui, esses dois versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e que eu profetize dons. Amém? Ele está falando de dons e línguas, ele está falando na profecia, são os dons que é Deus sobre nós, vemos realmente o Espírito Santo, né? Ainda que eu tenha uma fé para transportar os montes, Deus por nós, que a gente está falando da fé, né? Que realmente tenhamos fé para que essas coisas aconteçam, não é? Deus nos salva não porque nós precisamos apenas, não que nós não precisamos, nós precisamos, mas Ele também salva porque nós cremos, nós temos fé nisso. Mas se não tiver amor, posso colocar que é Ele em mim, né? Se não tiver amor, não deixar se desenvolver esse amor dentro de mim,
de nada vai adiantar. E quem nos dá o amor? Quem nos ensina o dá? amor? O Espírito de Deus, Espírito né? Santo. Mas como é que ele consegue nos ensinar o amor? Onde é que ele vai se conectar? Como é que ele vai fazer essa O conexão? nosso espírito, certo? Ou seja, quem vive de alma, ele nunca vai conseguir entender essa conexão nesse grau de amor. Sim. Você nunca vai amar a sua esposa, amar seus filhos, ou amar quem quer que seja só de alma. Você pode ter uma paixão, você pode ter um carinho, você pode ter um afeto, uma afinidade, mas amor verdadeiro é no espírito. E essa afinidade, esse afeto, qualquer turbulência que tem, a gente tropeça, né? A gente Por quê? cai. Porque aí você colocou muito bem, Paula. Por quê? Porque aquilo que a gente confunde como amor, que na realidade é um afeto, um carinho, um respeito, se ele estiver no nível de alma, ele não suporta ser contrariado, né? A primeira desavença, a primeira conversa atravessada, você manda a pessoa para a rua, né? Mas se você estiver no nível do Espírito, imagina Jesus chegar lá na cruz e ficar olhando para aquela monte de gente e falando, pô, aquele cara eu curei, aquele cara eu evangelizei, e os caras lá, prega, desce da cruz, mostra teus milagres. E muitos que ele curou desapareceram, sumiram do mapa, ele lá sangrando, ele com dor, ele com falta de ar, porque estava numa cruz lá, sofrendo amargamente. Isaías diz que ele ficou desfigurado, que não parecia nem rosto humano. Sabe aquele filme do Mel Gibson? É exatamente aquilo mesmo, né? Daí em tudo isso ele ainda chega lá e fala, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Esse é o amor do Espírito. Porque quando nós estamos na alma, sabe o que a gente ia dizer? Pai, manda fogo em tudo aí e faz justiça, né? A gente fala então, isso. Olha que interessante. E por isso ter realmente esse, sabe, Cristo em nós, é só assim que a gente vai conseguir viver isso. Quantos no dia a dia a gente não fala assim, Deus, consome o serzinho ali, ao invés de a gente pedir perdão, né? O Pai Nosso fala que a gente tem que perdoar na medida, Deus nos perdoa na medida que nós perdoamos, né? Sim. A gente às vezes esquece disso e pede fogo na cabeça do irmãozinho que às vezes faz alguma coisa contra a gente. Esse é o nosso normal, mas Deus não quer o normal. E é interessante destacar, amados, Mateus 7, né? Nós já estamos encerrando aí, mas Mateus 7 fala que na medida que a gente julgar, seremos julgados. Quanto mais amor vai poder transbordar de Deus sobre a sua vida. Amém. Quanto mais alma, quanto mais eu julgo, mais julgamento vem sobre mim. Para a gente encerrar, o que fala naquele versículo, pastor? Naquele dia, muitos falarão, né? Que profetizou no nome, que curou no nome de Jesus, que expulsou no nome de Jesus. Ele vai falar o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, não é só o exterior, né? A gente não está falando que não é necessário, mas não é só essa manifestação exterior. É muito legal esse versículo, Paula, porque ele fala exatamente de quem fez a obra pela alma. Sim. Né? Eu faço para me aparecer, eu faço para ser querido, eu faço para massagear meu ego. Esses, a alma não vai poder prevalecer e as obras que ele fez na alma não vão poder prevalecer. Mas quem faz ligado ao Espírito, no Espírito Santo, esse vai prevalecer, né? Amém, gente? Só para dar uma palavra final, né? A gente crê que realmente esse avivamento ele está próximo, a gente crê na vinda de Jesus, que ela está próxima. Então, se você tem passado por lutas, por tribulações, esteja certo de que estamos no caminho correto, né? E sempre, né, eu tenho aprendido muito isso com Deus, o pastor fala muito isso, que a palavra, quando você fala para alguém, seja um pastor, seja uma pessoa que a gente está aqui dando uma aula, ou seja, no nosso dia a dia, nós somos provados a partir daquilo que nós falamos. Mas provados no mau sentido, não. Provados porque tem que ter alma, tem que ter espírito nisso. Sim. Que falamos, tem que ter verdade.
né? Para que não seja só superficial, realmente Deus nos prova. Então, se você tem passado por dificuldades nesse tempo agora, esteja certo, né? Deus não te esqueceu, né? Jesus está contigo, mas será necessário passarmos por algumas tribulações. Amém? Amém. A aula que vem a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Apostasia. E também relacionado com a fé, né? Essa fé que nós precisamos ter. Vamos fazer um link, né? Sobre... Por que apostasia, gente? Que fala a palavra que nos fins dos tempos terão muito que apostatarão da fé. É importante, amados, que o nosso pedido a vocês ainda continua em pé. Sim. Se vocês têm temas, se vocês têm curiosidades da Bíblia, pastor, olha, a gente ouve falar muito em tal assunto, Paula, a gente ouve falar disso, daquilo, mas eu não sei do que se trata, eu gostaria de uma luz sobre isso. Lancem para nós estamos abertos, nós queremos trazer aquilo que Deus quer fazer com o coração de todos. Amém? Amém. Para a gente encerrar, 1 João 2,6 fala assim, ó, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E você que agora está craque, ele era um espírito vivificante. Ele andou de que forma? No espírito. Então, se você permanece nele e você tem que andar como ele, você também anda no espírito. Amém? Para a gente concluir a aula de avivamento, nós tivemos algumas perguntas que nós respondemos, né, durante as aulas, né? A tia Cleusa perguntou sobre o avivamento vai tomar conta de toda a carne. O Eric disse que sim, né? Que nós iremos sentir realmente isso, né? Terá acesso a todos. Nem todos vão permitir, né? Mas o acesso será a todos. Sim. A dona Maristela colocou, né, que ela acredita que esse avivamento é realmente interno, né, de cada um, nascer do Espírito. Perfeito. Vai começar em cada um, né, teremos grupos se destacando, realmente tomando uma frente, né, e que nós veremos isso, né? Felipe fala que houve outros avivamentos e porque acabaram, a gente acabou falando sobre Eva Roberts, né, sobre essa crescente. O pastor falou que esse avivamento é necessário porque às vezes o nosso corpo físico mesmo às vezes não consegue ficar 100% nisso, né? Então tem esses rompantes do avivamento, né? E a diferença deles, né, para o Brasil, eu acredito que seja um tempo, né, pastor? Esse tempo que Deus tem, Deus deu avivamento. E a amplitude do avivamento que nós vamos ter agora vai ser no mundo inteiro, né? A maioria dos avivamentos lá no passado foram locais. Mesmo na época de Jesus, você vê que o avivamento foi aonde? Naqueles 120 e naquele grupo daquela região, principalmente ali Israel e coisas afins. Mas hoje vai ser no mundo inteiro. Essa é uma grande diferença. A diferença é o amor de Deus pelo nosso país. E graças a Deus que ele olhou, né? Acredito que nós estamos clamando que ele olhou para nós de uma maneira agora especial. A Lília falou que antes de outros avivamentos existiram mortes e doenças? Sim. Não é porque tem um avivamento que não vai mais existir, né? Até porque é aquela história, Deus tem a sua forma. O próprio Jesus não curou todos os doentes da sua época, concorda comigo? Teve paralítico que continuou paralítico, teve outras enfermidades que continuaram existindo. Ou seja, Deus tem propósitos e meios, né? E que também dependem muito do potencial da pessoa no sentido de se abrir para aquilo que Deus quer fazer. Jesus passou por cidades que alguns deram atenção e outros não. Então, mortes vai haver? Vai continuar havendo. Vai continuar havendo doenças? Sim, mas mediante a tudo isso vai ter muita cura, vai ter muito milagre. E eu acredito até no avivamento onde nós vamos presenciar, preste atenção, ressurreição. Amém. Pessoas se levantando de caixão, né? A questão é quem vai estar preparado para orar por essas situações. Então, mortes vai haver, vai continuar havendo. É que eu estava tentando responder as perguntas ali que o pessoal falou. Aline, obrigada, Aline, obrigada por estar aí com a gente. Amém. E aqui a última, o meu pai tinha colocado, né, sobre realmente uma mudança. Quando nós vamos para a igreja, aceitamos Cristo, essa mudança que é necessária no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. Sim, somos
Temos telhados de vidro? Sim. Quando nos colocamos que somos de Cristo, nossa vida tem que ser transformada. A única coisa que eu, disso tudo, eu tenho que ter paciência às vezes para aguardar essa transformação, esse processo na vida do meu irmão. E esse julgamento, como a Erika colocou, não cabe a nós, cabe a Cristo. Cabe a Cristo. É necessário sermos diferentes quando estamos, sim, sendo que somos filhos de Deus? É necessário sermos diferentes. Mas, nossa fala tem que ser diferente, mas é um processo. É um processo, né? É um processo. É um processo. Amém. Amém. Amém, Aline. E esse processo só depende de nós, né? Dessa busca. Não é fácil. Jesus realmente morre no nosso coração. O Espírito Santo, parece que tem hora assim que esmaga mesmo, porque é necessário para que nós consigamos alcançar a glória, né? E o fim dos tempos e chegarmos naquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém. Obrigado, Aline, pelo comentário. Deus abençoe. Luiz Guilherme, Renata, obrigado também pela presença. Sim. E todos que estiveram aí conosco durante essa hora, né, Paula? Sim, deu 1h20 hoje, né? E que Cristo cresça em nós. Tenho pedido isso realmente para o Senhor. Senhor, cresce dentro de mim, porque senão, com tudo que vai acontecer, muitos realmente tentarão. Por isso é necessário que Cristo cresça dentro do nosso coração. Amém, gente? Semana que vem a gente vai falar sobre apostasia, mas está aberto aí para qualquer um que quiser mandar sugestões de aulas para a gente. Por favor, estamos aqui para responder. O pastor está aqui para responder, eu só estou aqui para falar. Tá bom? Gente, obrigada. Obrigada, seu Chuchu, que esteve aqui com a gente, dona Sandra. Que Deus abençoe. E semana que vem a gente está aqui ainda, tá? Semana que vem a gente está aqui ainda, do mesmo jeito. Vamos... Até conversando com o pastor, ainda vai um tempinho, amados. Até por causa que nós temos um grupo de pessoas, às vezes acima de 60 anos, que estão participando conosco, entendeu? E que não podem correr, de repente, a situação de ir para uma igreja, de ficar exposto a situações. Então, por isso nós ainda estamos no online, ok? Mas o nosso foco é, né, Paula? Mesmo depois de liberar, a gente manter também o online junto, né? Sim, tem muita gente que está assistindo, que nem a Thelma hoje, que é lá de Natal, né? A Aline, que está lá na Espanha. É tão legal que a gente vai dar um jeito de continuar online, mesmo depois que passa tudo isso. Tá bom, gente? Beijo a todos. Continue na fé e na esperança que Jesus realmente vai, tomar a frente em toda essa situação. Isso vai passar, mas que isso tudo sirva para crescimento de Cristo dentro de nós. Amém? Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Ilumine o seu caminho. Estenda as tuas estacas e te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. A nossa gratidão e o nosso aconselhamento. Terça-feira, os trabalhos dos cultos já voltaram na igreja. Se você não pode estar lá, nos acompanhe nos links. Nas quintas, novamente, com a Paula e eu aqui, às 19 horas. Nas quartas-feiras também o Mateus tem um trabalho muito interessante do Betel, né? No sábado, o Ministério Chama, com o projeto Chama. No domingo de manhã, 9 da manhã, Pastor Bacelli aqui, transmitindo o livro de Apocalipse. E no domingo à noite, também temos já os cultos liberados, mas com aquelas medidas, né? De quem tem mais de 60 não pode estar com a gente, máscaras e coisas afins. Mas se você não pode estar, participe nos nossos links, fique ativamente junto com a gente e que Deus te abençoe, e a nossa gratidão por você fazer parte de tudo isso, em nome de Jesus. Amém, gente. Fica com Deus até semana que vem. O Eric já ministrou a vez. Amém? Abraço, amados. Fiquem na paz. Deus abençoe.